Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, primeiro vou começar o vídeo agradecendo vocês, porque o nosso canal já passou da primeira fase do YouTube ali dos 100 mil inscritos, né? Que é a primeira fase onde o YouTube presenteia o canal com uma plaquinha de prata e tal, e tudo isso só foi possível porque vocês que assistiram, indicaram os vídeos, curtiram, fizeram todo um movimento aí para fazer com que o canal conseguisse subir na pontuação do YouTube. Então, meu obrigado a vocês por isso. Bom, segunda coisa, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo, que eu me vi obrigado a fazer, em decorrência aos comentários que eu dei uma lida sobre o penúltimo vídeo postado aqui, que foi um vídeo onde a gente usou o título assim, ó, Doenças não existem. E aí eu dei uma lida, vi que teve muito comentário positivo e vi também que tiveram pessoas que não entenderam a proposta do vídeo. Ficou muito óbvio isso. Primeiro, porque quando a gente bota um vídeo aí no YouTube, obviamente a gente quer chamar a atenção, né? Quer fazer a pessoa parar para dar uma olhada. Então a gente botou um título impactante, né? Doenças não existem. E dentro do vídeo eu utilizei 3 figuras de linguagem, assim. Figura de linguagem não. Eu usei uma linguagem mais lúdica, eu usei muito essa linguagem lúdica, e uma mistura de analogia com metáfora. E o que eu percebi? Que muitas pessoas não conseguiram entender e captar o que onde eu quis chegar com essas figuras de linguagem. Por exemplo, uma analogia, comparei o corpo humano com o carro. Porque eu gosto muito dessa comparação. Por quê? Primeiro, porque se você parar para pensar, o carro ele é uma máquina projetada para dar uma potência, para gerar uma potência, mas que esta potência ela vai ser determinada pelo tipo de combustível que o carro vai receber. Se você botar um combustível de primeira, a potência vai ser maior. E também os cuidados que você oferecer para esse carro vão determinar quanto tempo esse carro vai conseguir rodar, vai conseguir te servir com menos problemas. Então eu vejo o corpo humano muito parecido, né? Por quê? Porque o tipo de combustível que você oferecer para o teu corpo vai determinar a potência que o teu corpo vai te dar, a energia vital que ele vai te dar e o tempo com que ele vai conseguir te servir com menores sintomas, menores dores, né? Menor queixa. Tá? Então isso é importante entender. Isso é uma analogia, porque se você olhar por esse lado, a coisa é meio óbvia. Segundo, quando eu usei uma linguagem metafórica, eu falei uma coisa assim, olha, você tendo 100% de energia, você tendo 100% de saúde, você não desenvolve doença. Tá, e aí? Onde é que está o termômetro para você medir se você tem 90% de saúde, 100%? Óbvio que isso não existe. Não existe um exame que vai determinar isso. Isso é uma forma de fazer com que vocês entendam que quando o corpo está em homeostase, está perfeito, tudo funcionando, você não vai desenvolver doenças. E quando eu falo sobre doenças, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre as principais doenças que hoje acometem a humanidade. Vamos colocar aqui, ó, doenças degenerativas, como por exemplo, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. 2 doenças que cresceram muito nas últimas décadas. Vamos botar aqui também doenças isquêmicas, isquemias, que pode tanto ser coração quanto cérebro, ou outras isquemias, né? Existe isquemia mesentérica, mas a principal ainda é o coração, é o que mais mata. Câncer. Vamos botar o que mais aqui? Doenças reumatológicas, né? Artrites, artroses. Podemos colocar também osteoporose,
Nossa, na verdade a gente pode colocar um monte de doença aqui, tá? Isquemias, tá certo? Desculpa interromper. É a isquemia. Isquemias, né? Ó, ainda bem que a gente tem o nosso contra-regra aí. Isquêmicas ou isquemias, né? Isquêmicas. Muito bem, obrigado, Fernando. Doenças isquêmicas. Bom, seguinte. Isso daqui, segundo um cara que ganhou o prêmio Nobel em 1954, chamado Linus Pauling. O que esse cara disse? Ele disse que para você ter alguma coisa dessas, você precisa obrigatoriamente estar com o teu terreno biológico doente. O teu corpo, que é o teu terreno biológico, tem que estar fora do padrão saúde. E muitas pessoas estão doentes, estão com o seu pH oxidado, pH ácido, né? O corpo está oxidado e não sentem nada. Não sente nada. Por quê? Porque nem sempre isso vai dar um sintoma. E aí o paciente vem lá e pá, câncer. E aí vai olhar essa doença como sendo, vai olhar o câncer como sendo uma doença? Não. O câncer não é uma doença, é uma manifestação de um corpo que está doente e que foi um terreno biológico fértil para o câncer desenvolver. Estão entendendo? Bom, então eu fiz um vídeo. Se você não assistiu, inclusive, para tudo, vá lá e assiste o vídeo, né, para entender a argumentação do vídeo de hoje. Assiste o vídeo, doenças não existem. Fernando, bota para nós ali o linkzinho aqui em cima, então, para quem não assistiu poder ver, tá? E aí os comentários foram os seguintes. Se doença não existe, como é que você explica, então, por exemplo, o câncer infantil? Se tudo... Porque eu falei no vídeo que o câncer ele é proveniente de um corpo que não está em ordem, está em desordem, né? Por quê? Porque recebeu muita alimentação tóxica, alimentação industrializada e tal. E aí muita pergunta assim, como é que você explica o câncer infantil? Uma criança de 5 anos, teve um comentário lá que falou assim, uma criança de 5 anos que nunca comeu pizza nem cachorro-quente está com câncer. Bom, se você assistir todos os vídeos do canal, você vai ver que inclusive eu fiz 3 vídeos onde eu falo sobre preparo gestacional e a importância do preparo gestacional e do acompanhamento gestacional. Por quê? Porque você fecundar um óvulo numa mulher que está intoxicado por metais pesados, contaminantes ambientais, dioxinas, bisfenol, existe uma probabilidade aumentada de que nasça uma criança com algum polimorfismo, com algum defeito, né? Porque a mulher é uma fábrica, ela é uma fábrica que vai gerar um produto. Vendo assim, né, meio estranho, mas é uma fábrica que vai gerar um produto, esse produto é o bebê. E se você for gerar um bebê numa fábrica suja, né, numa fábrica de um óvulo que nos últimos 30 anos teve contato com contaminantes, é muito mais provável que você aumente a chance de nascer um bebê com algum problema, com algum polimorfismo. E durante a gestação, você tem que entender que essa criança já está comendo aqui dentro da barriga, só que ela não pode escolher. O bebê que está se formando aqui não pode escolher o alimento. Quem escolhe por ele é a mamãe, entendeu? Então, a mãe está grávida e aí começou com aquelas coisas assim, agora eu estou com desejo. Estou com desejo de comer uns troços loucos, assim, ovo frito com mumu. Né? Já vi isso também aqui no meu consultório. Começa a comer tudo que quer comer, todos os desejos que vêm, e aí começa a oferecer aquele tipo de nutriente para formar um feto. Essa criança já nasceu, provavelmente, com algum tipo de desbiose intestinal, algum polimorfismo, alguma coisa. Aí vem o aleitamento materno, que também o que vai estar no leite é o que a mãe está consumindo. Se essa mãe não tiver uma consciência de ter uma alimentação saudável, ela vai estar dando para o leite da criança um alimento ruim. E aí depois vem o desmame. E o que muitas vezes a gente vê no desmame? Danoninho, todinho, aquelas papinhas de supermercado com prazo de validade, sei lá, de 4, 5, 6 meses, né? Será que comida pode ter uma validade de 6 meses? E aí já começou o processo de intoxicação dessa criança, né? Bom, outra coisa, falaram assim,
vem cá, e essa questão de genética não existe então? Porque, né, se doenças não existem, e genética, como é que você explica a genética? Bom, aí também está claro que quem escreveu isso não assistiu os primeiros vídeos do canal, onde eu explico sobre uma coisa chamada epigenética, que é o estudo dos fatores que são capazes de moldar os genes do corpo, formando expressões gênicas saudáveis. Então, existe uma série de fatores que interferem epigeneticamente no teu corpo, que já está muito claro para a ciência que você não é refém da tua genética. Você tem uma doença, né, manifestar. Eu estou chamando de doença, né? Óbvio que a gente estava tentando ir para uma vertente dizendo que não é doença, que é uma manifestação. Então vamos pegar um exemplo assim, uma manifestação, câncer, tá? A pessoa teve um câncer. Eu não vou chamar o câncer de doença. Eu vou chamar ele de uma manifestação de um corpo doente. Aí a pessoa fala assim, tá, mas e a genética? Gente, a genética do câncer, ela é desse tamanhinho. Se você acessar o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem lá num dos itens que fala assim, causas de câncer, tem um desenho de uma balança, onde está lá bem determinado, assim, tem um desenho de um DNA, mostrando que na balança o DNA pesa 20%, e do outro lado, 80%, mostrando os fatores ambientais. Então você ainda perpetuar a falácia de que o câncer, você teve um câncer por fator genético, está errado. Você pode ter o fator genético, mas você deu todo o resto, todo o ambiente, você ativou esse teu fator genético. Então a gente não pode também mais falar isso, que câncer ou que Alzheimer ou que Parkinson tem uma associação genética muito grande, tá? A genética é sempre muito menor e os fatores ambientais muito maiores. Bom, dentro dessa linha, já que eu falei de epigenética, teve gente que escreveu nos comentários assim também, ah, meu pai tinha uma boa alimentação maravilhosa, fazia atividade física, era magro e teve uma doença, então como é que você explica isso? Bom, epigeneticamente falando, para determinar se você vai ter saúde ou doença, não basta só comer comida saudável, não basta só praticar atividade física e estar dentro da composição corporal ideal. Também já tem um vídeo sobre isso no início do canal, onde eu explico que saúde vai muito além disso. Você pode ser uma pessoa com uma alimentação maravilhosa, praticar atividade física todos os dias, mas você nunca conseguiu resolver aquela mágoa, aquele rancor que você guarda lá da época que você brigou com o teu irmão, tem 20 anos que você não fala com o teu irmão, ou você está passando por um problema emocional muito grande porque a tua empresa não está indo bem, você não está conseguindo dar a volta, a tua empresa está entrando em concordata, está falindo, ou seja, para você ter saúde, não é um pilar ou outro pilar. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve a maneira como você dorme, como você bebe teu líquido, né? Que tipo de água você está ingerindo, como você gerencia teus pensamentos, os teus sentimentos, o estresse, como você lida com o estresse, uma série de coisas. E aí, se você não viu esse vídeo, convido a assistir lá nos primeiros vídeos do YouTube, quando eu falo de epigenética, eu abordo essa questão. Bom, aí falando de alimentação saudável, outros comentários que eu li ali, eu praticamente fui apedrejado quando eu falo em uma alimentação saudável, orgânica. Por quê? Porque o comentário mais comum é aquele: comer saudável custa muito caro, isso é coisa para elite, pobre morre de fome, tem que comer tudo errado. Gente, isso é uma desculpa maravilhosa para pessoas que ainda querem comer porcaria. É muito simples você dar essa desculpa e falar: alimentação saudável custa caro. Diversas pesquisas já foram feitas e mostram que ao adotar uma alimentação sem alimentos processados, industrializados, você economiza 40% no supermercado. Então isso não é uma desculpa, não pode mais ser usado, tá? Porque o mesmo preço que você compra o pão francês, você pode comprar uma batata doce e assar ela no forno. Ao invés de comer um pão de manhã com embutido, com queijo, assa uma batatinha doce, come lá isso, entendeu? Outra coisa, relacionado aos orgânicos, as pessoas falam assim, meu Deus, alimento orgânico é impossível para quem não tem dinheiro. Olha, em primeiro lugar,
a gente tem que entender que comprar alimento orgânico no supermercado é caro demais, concordo com vocês, é muito caro. Agora, se você for procurar as feiras, toda a cidade, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem acho que umas 5 feiras orgânicas, tá? A feira orgânica que eu faço no sábado de manhã, eu levo R$70 e eu compro comida para toda semana, para mim, não só para mim e para minha esposa. A gente gasta mais ou menos entre 50 e R$70, tá? Então assim, ó, comida orgânica em feira é mais barato do que comida não orgânica em supermercado. Só que aí, lógico, por que as pessoas atacam e falam que não tem como comprar? Porque aí tem que acordar no sábado, tem que ir de manhã na feira, ou seja, tem que fazer o seu papel, né? E muitas vezes a gente quer ir no supermercado, já fazer tudo ali, é mais prático e tal, tá? Então assim, ó, isso é um ponto. Também pessoas falaram, tá, e aí, como é que eu confio no orgânico? Infelizmente, quando eu falo em alimento orgânico, eu tenho que fazer um parênteses aqui. O alimento orgânico, eu não acredito que exista um alimento 100% orgânico. Por quê? Os lençóis freáticos do Brasil já estão contaminados com pesticida, o vizinho usou pesticida, o vento vai trazer esse agrotóxico para o agricultor que está tentando plantar sem ser orgânico, tá? Então, sim, hoje o alimento 100% orgânico, eu não acredito nisso. Eu busco comprar o alimento, então, com menos pesticida, vamos dizer assim, vamos chamar desse jeito. Eu vou em feiras onde existe um controle de quem é o cara que está aí oferecendo, de quem é o feirante que está vendendo, entendeu? Inclusive, eu tenho contato de um agricultor que é o agricultor da minha confiança, que eu sei dos propósitos dele, sei dos princípios dele ao plantar, é uma das pessoas que eu conheço que mais defendem a agricultura sem agrotóxico. Então tudo que eu posso comprar dele eu compro, ou seja, eu fui atrás, eu fui procurar. Por quê? Porque eu tenho essa preocupação, entendeu? Então assim, como confiar? Realmente, dependendo do lugar, dependendo da feira, você não tem a certeza do que você está comendo. Mas daí, pelo menos você está fazendo a tua parte, entendeu? Porque ir num supermercado e comprar tudo que você já sabe que tem agrotóxico, porque não tem selo de nada, não tem certificado, aí você está tendo certeza que você está comendo o com pesticida. Se você for buscar uma forma diferente de consumir alimentos, buscando alimentos sem agrotóxico, e você estiver sendo enganado, isso é Brasil, infelizmente, é triste falar isso, mas pelo menos você está fazendo a tua parte. Eu acho que eu, com as minhas escolhas, com onde eu compro meu alimento, eu acredito que eu estou sendo muito menos enganado. Eu estou indo lá e estou tentando fazer o meu papel, tá? Então, assim, essa história de que precisa de muito dinheiro para comer saudável, não. Pesquisas já mostraram isso, tá? As pessoas que levantam essa bandeira, que dizem que comer saudável custa caro, elas colocam no seu carrinho potes de geleia, coloca Coca-Cola, coloca Nutella, compra açúcar refinado. Eu vejo isso no supermercado, as pessoas comem isso, entendeu? E comida industrializada é mais cara do que uma comida natural, tá? Outro comentário, então, para a gente finalizar o vídeo, foi que as pessoas falaram assim, tá, e vem cá, como é que você explica bactérias, vírus, inclusive muita gente falou assim, e o HIV não é uma doença? Bom, o HIV não é uma doença, o HIV é um vírus, é uma contaminação. A doença é o AIDS, que é quando o HIV diminui a imunidade do corpo, né? Então, contaminações, óbvio que existem, né? A gente se contamina por bactérias, a gente se contamina por vírus e isso com certeza acontece. Só que você tem que entender que você nasce com um sistema imunológico maravilhoso, aprimorado. Até eu recomendo para você uma leitura. Fernando, depois você põe na tela aqui o livro que chama Superimunidade, tá? Do Dr. Joel Fuhrman, Superimunidade. É um livro onde o Dr. Joel ele mostra que a gente tem capacidade de defesa para tudo. A gente tem capacidade para não pegar uma gripe, para não pegar uma pneumonia, para não pegar um rotavírus. Essas doenças, né? Vamos falar, essas manifestações de viroses, de bactérias, isso tudo está relacionado a um sistema imunológico fragilizado. Porque a gente não poderia ficar pegando qualquer
síndrome, qualquer virosezinha. A gente tem sistema de defesa para isso. Acontece que o intestino, ele é responsável por 80% do nosso sistema imunológico. E as pessoas consomem alimentos que levam a uma desbiose intestinal, a uma hiperpermeabilidade intestinal. Isso diminui todas as defesas do corpo, aí vai para a rua, pum, pega uma gripe, pega vai atacar uma bronquite, uma sinusite, uma amidalite, e aí começa a disparar um monte de situações de contaminação bacteriana ou viral e o paciente precisa ir para o hospital. Mas se cuidasse bem do seu sistema imunológico, cuidasse bem do teu intestino, isso diminuiria muito, muito. Os hospitais não estariam lotados. Aqui em Porto Alegre, no inverno, a gente vai para o hospital, aqui no hospital de clínicas, meu Deus, é fila de gente esperando atendimento por o que a gente chama de doenças respiratórias. E por quê? Porque provavelmente tem na sua casa uma alimentação que afeta diretamente a saúde intestinal, tá? Então, assim, o livro Super Imunidade, recomendo. Lendo isso, você vai entender muitas coisas, tá? E também, dentro dos comentários que eu li aí, uma porção de pessoas perguntando, mas então, e aí o reumatismo, e a psoríase, isso, lúpus, isso não é doença? Não, no meu ponto de vista não é. Por quê? Porque isso são manifestações de pessoas que estão produzindo excesso de anticorpo autoimune. E na minha série de vídeos sobre intestino, onde eu falo de intestino e doença autoimune, eu mostro que a doença autoimune ela se manifesta porque o intestino entrou em estado de hiperpermeabilidade. E essa hiperpermeabilidade propicia o aumento de anticorpo autoimune e aí começam essas reações de psoríase na pele, Hashimoto na tireoide. Se você enxergar isso como sendo uma manifestação secundária, você consegue tratar. Você vai lá e trata a causa, tem que tratar esse intestino. Então assistam a série dos 4 vídeos sobre o intestino, eu explico muito bem como ali no intestino se encontra a maior parte do nosso sistema imunológico. Cuidem bem do intestino de vocês. Bom, já estão me instigando aqui que eu já estou passando do tempo, já deu 20 minutos de vídeo, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha sido claro e que vocês entendam que sim, tudo, as pessoas elas adoecem, ok? Mas que tudo isso nada mais é do que uma manifestação de um corpo que está permitindo que essa doença se instale. E se você for enxergar a doença, você não vai estar tratando o corpo, você vai ficar dando remédio para aqueles sinais e sintomas. O recado era, cuidem do corpo de vocês para que ele não desenvolva doenças. E uma vez que elas estejam instaladas, muitas delas podem ser revertidas. Aqui no quadro, então, uma lista delas, né? Você pode cuidar do corpo para não ter estas doenças aqui, não deixar que isso daqui acometa você. E uma vez que você desenvolva uma hipertensão, que o teu colesterol suba, que você esteja com gastrite, pensa, o que eu posso fazer para restaurar minha saúde, para eliminar essas doenças do meu corpo, tá? Então, era o recado, eu espero que tenham entendido. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Muito obrigado.